Então ele consegue falar do dia a dia, do cotidiano. Tem uma poesia dele que eu acho maravilhosa. Diga aí pra gente. Que é sobre a morte, né? Fala ele ela diz, pra a gente. morte é a libertação total. A morte é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapatos. Olha que coisa maravilhosa. Ele é raikaniano pra caramba, né? É uma coisa maluca. Ele consegue ser simples e fantástico. É, né? e aí ele é curto também, às vezes, né? Muitas ele vezes. é direto, né? Então, assim, tem uma outra poesia, posso falar? Eu quero que você fale várias. Vamos lá. Quero só falar. Por favor. Tem uma que Rogério Avelino, pegue ele. Ensaio no camarim. Ensaio no camarim, né? Tem uma que ele fala o seguinte: se eu fosse um padre, eu, nos meus sermões, não falaria em Deus nem no pecado, muito menos nos anjos rebelados e os encantos das suas seduções. Não citaria os santos nem os profetas, nada das suas celestiais promessas ou das suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu rezaria os poetas, eu citaria os seus versos, os mais belos, desses que me embalaram a infância, e quem me dera que alguns tenham sido meus, porque a poesia enobrece a alma. E um belo poema, ainda que de Deus se aparte, um belo poema sempre leva a Deus. Lindo, né? Ainda que se Deus se aparte, leva a Deus. É muito lindo isso. É a questão que você colocou da ferramenta que às vezes a arte usa o feio, sim, né? Que se distancia do padrão, mas mesmo assim a proposta é de elevar. Exatamente. Né? Mesmo assim a proposta é de elevar. Gostaria demais, Quintana, vê se você lembra de algum outro. Ai, Quintana. Quantos você fala nesse seu sarau? São 12 poesias. Há quanto tempo você não faz? Olha, já tem um ano. A última apresentação foi no Sesc de Nova Friburgo. Foi uma apresentação maravilhosa. Porque a ideia desse sarau é resgatar a tradição da oralidade. Então não há textos decorados, mas lidos mesmo, né? Porque a ideia do autor, o Quintana, gostava muito que as poesias dele fossem lidas e sentidas como se o ato que estivesse escrito ali estivesse acontecendo naquele exato momento. Então não é aquela coisa do batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Não é? Então é algo que fosse sentido, tal. Então é um trabalho muito maravilhoso, né? A forma literal escrita, tanto que você reproduz os poemas no telão, né? Tem alguns momentos que a caligrafia é mostrada, né? Isso. Se eu não me recordo. Isso. Tem a caligrafia, tem as imagens. Assistindo Teatro Afonso Arinos. Por favor, Teatro Afonso Arinos, volte à cena, né, petropolitana. Está fazendo falta. Pois é, um espaço... 3 anos fechado, 3 anos. Essa sala fantástica, esse espaço que é o principal formador da classe. Eu acho que o movimento, realmente o movimento artístico, o movimento de teatro, de cultura da cidade, ele precisa ter uma maior unidade, né? Ele precisa ter uma maior unidade e um posicionamento. Né? E um posicionamento. Às vezes é necessário romper. Porque rompendo você consegue ampliar. Parece uma coisa estranha, né? Você está junto, você não consegue negociar. Às vezes você precisa romper para que aquilo avance. Verdade. Né? Aquilo precisa causar uma dor, um atrito para que avance. Sim, inclusive as relações afetivas têm algumas mortes, algumas quebras, algumas semi-separações, né? E depois tem uma renascença, né? A própria relação, às vezes você tem um conflito que tem uma quebra de um patamar e tem um renascimento. Né? Você sabe, Marco, nós vivemos hoje em dia uma sociedade que sonha muito, mas faz pouco. Não é? Então, essa distância entre o mundo ideal e o mundo real de você fazer, ela leva então a gente a casos extremos de depressão, de ansiedade, porque o ansioso, ele só não quer viver o momento presente. Ele já quer entrar no futuro. Então, se ele entrar direto no futuro, ele perde a caminhada que o leva até lá. Né? Então, o que falta para nós recomeçarmos de uma forma mais efetiva, é de nós darmos um passo de cada vez, né? Mas um passo com uma direção certa, né? Sentindo o seu caminho, né? Sabendo que aquele caminho é o teu norte, né? E quando você sente que aquela é a tua caminhada.